A temática do Japão sagrado é realmente para nós quase usarmos aquela expressão de ficar banzado. Banzado no sentido de quê? Banzai é uma palavra japonesa que significa tanto 10.000 como uma coisa desesperada. Desesperada porque tal a sua extensão. O Japão sagrado é realmente um tema extremamente profundo, extremamente vasto e abrangente. Basta dizer que hoje em dia há ainda 100.000 santuários e templos no Japão e a população japonesa tem uma grande abertura ao sagrado, ao religioso e está completamente impregnado no seu cotidiano. Eu estive a peregrinar 43 dias e basicamente andei a visitar esses locais sagrados, essas partes mais espirituais e mais religiosas e mais telúricas do Japão. E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar. Tinha algumas fotografias, pode ser que no fim cheguem, porque há um computador para chegar e nessa altura será utilizado mais daqui a bocado. Nessa altura não será possível. E portanto, esta preleção vai ser uma parte oral, com a possibilidade das pessoas poderem fazer perguntas no fim, e depois uma parte de exposição de vídeos e de fotografias. O Japão sagrado, o que é que queremos dizer com isto? Queremos dizer que no Japão existem realmente uma quantidade de sinais do sagrado. Quem chega ao Japão encontra uma civilização que tem duas religiões fundamentais, que são o shintoísmo e o budismo, e que conseguiu fazer um entendimento, uma simbiose entre as duas. Este entendimento e mesmo uma simbiose, sobretudo na medida em que o budismo chega no século VI ao Japão e aos poucos vai começando a tentar infiltrar-se ou controlar mais. Alguns imperadores absorvem bastante o budismo e no século XII, XIII, o budismo em grande parte está bastante forte. É nessa altura que nascem as escolas mais famosas, tanto as do Zen como o Shingon e o Tendai, que ainda hoje funcionam com milhões de pessoas. O Tendai é uma religião mais exigente de práticas espirituais. O Shingon faz a meditação em mandalas. O Zen é basicamente uma parte do budismo que trabalha com a meditação, que é o Zen, que faz o Zazen, a prática Zazen, ou então a escola de Ryoto, que faz as práticas dos koans, ou seja, aquelas frases que tentam provocar nas pessoas um certo quebrar do mental concreto. Este tipo de prática, como eu disse, do budismo, amalgou-se com o shintoísmo e então produziu uma ou duas tradições que também estão vivas e que eu, de facto, até trouxe uns vídeos e algumas fotografias para mostrar no fim, que é o Shugendo. Shugendo significa os que se testam ou os que se provam a si próprios e, portanto, são indivíduos que são chamados também Yamabushi. Yama significa montanha. Os Yamabushis são os que vivem ou que se deitam nas montanhas. São, portanto, indivíduos que fazem muitas das suas práticas purificatórias e meditativas em contacto com a natureza e com a montanha. Esta natureza no Japão é muito forte e está completamente sacralizada. E isso é uma grande diferença para quem vem do Ocidente, em que nós assistimos a uma constante destruição da natureza, enquanto que no Japão, claramente, todos os templos têm uma zona sagrada da natureza, à volta ou no seu interior. Ou têm os jardins, ou têm realmente uma montanha. Os rios também são considerados altamente sagrados.
o vento, o fogo, e portanto, todos estes espíritos da natureza são ainda hoje reconhecidos. E portanto, quando nós estamos no Japão e vamos observando a qualidade dos templos que sobreviveram e sobretudo a qualidade desses sinais da natureza que sobreviveram, nós ficamos a dar graças aos portugueses caso que tenham sido expulsos do Japão. Porque, de facto, nós não temos bem essa percepção, mas os portugueses começaram a destruir os templos em Nagasaki e noutros sítios. É claro que também estavam introduzidos fatores importantes para a evolução da civilização japonesa, certamente, mas iriam com certeza acabar por destruir muito do que havia lá. E hoje em dia nós podemos então desfrutar desses templos sagrados e das árvores sagradas, das pedras sagradas. E nós, se formos ver aqui em Portugal, no século XIV, XV, ainda as constituições episcopais, por exemplo, de Braga ou do Porto, ainda combinam penas contra as pessoas que forem fazer adorações às fontes, às pedras, às árvores. São cultos, realmente, que vêm de uma civilização pré-histórica e que no Japão foi preservada, foi considerada como respeitadora da natureza. Esse respeito pela natureza não é apenas um respeito ecológico como nós estamos agora a conseguir adquirir, mas é um respeito sagrado. A natureza é considerada como vivida, vivificada, animada pelos kami. Kami é a palavra-chave de toda a espiritualidade shintoísta e do Japão. Kami significa espírito. Motori, que é um dos grandes teóricos do shintoísmo do século XVIII, faz uma série de cogitações sobre essa palavra e realmente, para simplificar, diz tudo que seja extraordinário, tudo que tenha um valor fora do normal é um kami. E, portanto, este princípio do kami permite o quê? Permite que uma determinada árvore, uma determinada pedra, uma determinada pessoa se torne um kami. Um kami é um espírito, é um Deus, e há então uma miríada de kamis que vivem no Japão e que vivem em todo o universo. Esses kamis são então, vamos lá, quase que estratificados conforme os vários planos, porque ao Kojiki é o primeiro livro que surge no Japão, a primeira crónica do século VIII, por volta de 712, em que já vêm as descrições dos mitos cosmogónicos do Japão. Estamos a falar cerca do século VIII, quando Portugal ainda não existia sequer como nação independente, apesar de ser a primeira nação independente da Europa. E aí tem uma série de mitos com as divindades primordiais que nascem por autogeração no meio do céu e que são as três primeiras divindades, das quais irá nascer uma que se vai tornar a mais importante no panteão nipónico e que se chama Amaterasu. Amaterasu significa a resplandecente divindade celestial. A resplandecente divindade celestial nasce e, por sua vez, vai dar origem, através de gerações, a um seu neto que se vai tornar, que vai se chamar Ninigi, e que se vai tornar, ao encarnar na Terra, o primeiro imperador do Japão, Jimmu. Este Jimmu Tenno, por volta de 600 e tal antes de Cristo, teria encarnado na Terra e teria dado origem a essa instituição que é a do imperador como uma divindade. A palavra para o imperador é um Ikagami. Ikagami significa um kami vivo. É um espírito, um kami que está vivo e que é considerado um descendente de uma linhagem de kamis. É evidente que este cimo de uma hierarquia que tinha o imperador, como o seu Deus vivo, quase como um faraó, acabou por ser deitado abaixo quando os americanos, depois de terem deitado a bomba atómica, conseguiram fazer com que o Japão tivesse que se render e obrigaram o imperador a reconhecer que ele não era
um descendente da divindade. Foi uma imposição forçada feita sobre ele e, numa forma que permite diversas interpretações e que é sempre fruto de grandes lutas, porque muitas vezes uma pessoa vai ler os textos e apresentam como sendo ele próprio que reconheceu isso, quando é evidente que foi uma imposição que foi feita, tanto mais que a noção de Kami é uma noção profundamente intrínseca, porque todos nós somos Kamis. Ao fim de 30 anos das pessoas morrerem, há um culto que é prestado regularmente desde que uma pessoa falece e que vai permitindo que o espírito de uma pessoa vá atingindo esse nível de Kami, de espírito imortalizado. Isto é uma tradição importante e que nós não vemos aqui tanto no Ocidente, mas que eles lá têm bastante. E, portanto, a fronteira entre a vida e a morte é muito menor que aqui existe aqui no Ocidente. Eles acreditam bastante mais na presença dos Kamis, seja os Kamis, realmente os mogónicos, os Kamis, em cada santuário está um ou dois ou três Kamis, têm os seus santuários, os seus ondenes, e nesses santuários presta-se um culto a esses Kamis e eles podem se manifestar ou não, e as pessoas vão e fazem as suas orações nesses santuários. Nesse aspecto, como é que se praticam essas orações? As formas de se fazer a oração é bastante simples e, portanto, existe um sistema realmente, um sistema bastante simplificado, em que uma pessoa chega diante do santuário, em geral tem um tipo de gonzo que toca para sinalizar a sua chegada, tem uma caixa em que geralmente uma pessoa oferece alguma moeda, faz algum tipo de oferta, e depois a pessoa inclina-se uma vez, duas vezes, e depois bate as palmas duas vezes, inclina-se outra vez e faz a sua oração e depois retira-se. Há pessoas que ficam mais tempo, fazem orações mais prolongadas, mas a média realmente é uma oração curta que as pessoas fazem e depois vão visitar o santuário e visitam o santuário fazendo então depois a sua ligação com o sagrado das mais diversas formas. Essa ligação com o sagrado, como eu disse há pouco, passa muito pelo contacto com as pedras, com as árvores. As árvores e as pedras são sagradas e, portanto, quase todos os santuários nós apercebemos que quase que mais sagrado que a construção é a árvore que lá está. Provavelmente, antes do santuário ter sido construído, aquele local já foi escolhido como um local sagrado por ter certos sinais de uma presença mais forte do divino, seja manifestado na beleza da natureza, seja das correntes lúdicas, seja nas árvores, seja nas pedras. Então, o que é que sucede muitas vezes a essas árvores, ou seja, árvores e pedras? Elas estão rodeadas por uma corda e uns zigue-zagues em papel que significam que é um objeto ou um ser que tem um Kami, ou que um Kami pode manifestar-se nesse aspecto. Esse tipo de coisa que eu trouxe aqui, isto é, por exemplo, uma forma de mostrar a sacralização de um sítio e que muitas vezes as árvores têm também este tipo de corda ou outro tipo de corda à volta e depois estes fiozinhos que descarregam. Estes fios, esta corda é a naua, é uma corda geralmente feita de palha de arroz, a maior parte dos templos tem à entrada, não é? Como conhecem todos aqueles famosos tóricos, aqueles pórticos à entrada, não é? Que marcam a fronteira entre o sagrado e o profano, e depois tem então estas cordas com este zigue-zague. Este zigue-zague que é uma forma de manifestar o poder divino do raio, o poder do fogo que desce e que purifica e que, portanto, quando as pessoas entram no santuário, estão a tentar abrir o seu sino, o seu interior ao espiritual. Uma das palavras Kami, eu encontrei já cerca de 18 ou 19 significações, portanto, são muitas significações para isso. Uma delas é o sino da cabeça, que é o cabelo. Muitas vezes há também quem faça K,
com a força vertical do Sol, Mi, a força horizontal da água, e, portanto, Kami é essa unidade das duas polaridades, e o Kami encontra-se realmente muitas vezes entronizado num determinado local, mas noutras vezes todo aquele espaço é realmente receptáculo dos Kamis. Eu, é claro, antes de ir para o Japão, estudei bastante o shintoísmo, um bocado, e, portanto, quando eu fui para lá, levava 1 ou 2 caderninhos com as minhas anotações que me serviram para criar um certo embascamento perante alguns deles, como é que eu sabia mais do que eles em relação a certos termos e a certas frases do antigo shintoísmo. E essas frases que eu levei e que eu fui dizendo, vou dizer agora aqui uma ou duas, só para poderem compreender também a profundidade de teologia que existe, ainda que em geral se considere que o shintoísmo é mais um modo de vida, mais uma forma poética de se encarar a natureza, sim, porque se considera que os kamis são formas poéticas. Mas, de facto, a questão que eu fazia antes de ir para o Japão, enquanto estudioso disto e estudioso de esoterismo, é os kamis são basicamente espíritos da natureza, são espíritos dos planos invisíveis, são antepassados, são anjos e arcanjos, são formas divinas de altos níveis. Como é que elas vão acolher alguém que chega de fora e que está consciente dela? Portanto, essa foi uma das questões que eu me fui defrontando. Mas, de facto, reconheci que não havia qualquer tipo de inimizade. Que alguns dos santuários, por exemplo, que foram dedicados a Ashiman, que era a divindade mais kami, mais guerreiro, e que, na época da Segunda Guerra Mundial, foram palco de grandes peregrinações dos soldados antes de irem para a guerra. Ali houve muita gente que morreu, aliás, depois, passei por alguns pelo cemitério e estive lá bastante tempo a sentir um pouco esse cemitério, portanto, de soldados que tinham morrido, não é? E nesse grande santuário, os santuários chamam-se Jinjas, nesse grande santuário que tinha uma avenida tremenda, certamente, passando ali homens a marchar, etc. Quando eu fui não tinha praticamente ninguém. E eu andei por lá a meditar 1 hora e tal, em frente a cada um dos santuários, etc. E realmente não senti nada da vibração de uma divindade guerreira, não. O que estava ali era uma energia divina pura e simples. E, portanto, o que é que eu fui sentindo, basicamente? A divindade pode ser utilizada e sentida das mais diferentes formas, conforme as necessidades das pessoas. Uma pessoa que precisa de uma divindade de paz, sente a divindade da paz. A pessoa que sente mais necessidade do amor, recebe o amor. A que sente a necessidade da força e a guerreira, é essa força que vai encarnar nela. Isto, aliás, é um princípio que está presente em todas as religiões. Nós vemos no Bhagavad Gita, quando Krishna diz a Arjuna, qualquer que seja a forma com que tu me adores, eu me manifestarei a ti. Portanto, esse sentimento de que cada pessoa consegue, através da sua própria devoção, atingir uma materialização interior de uma divindade que transcende todas as formas, é fundamental, até como um princípio de um reconhecimento de uma religião universal. Uma religião universal que transcenda as limitações das religiões oficiais que se cristalizaram à volta de mensagens claramente do século XXI datadas. Mensagens altamente geográficas, altamente históricas e que hoje em dia devem ser compreendidas como todas elas são manifestações de uma tradição prévia, uma tradição que fala de uma divindade, que fala de um espírito, que fala de uma vida depois da morte, que fala do amor. E é esse princípio realmente que urge as pessoas descobrirem. O shintoísmo, nesse aspecto, permite-nos termos essa consciência de que a divindade não está marcada por textos
considerados revelados. No shintoísmo não existe, não é uma religião revelada como os monoteísmos hebraico, cristão ou islâmico. Não. Há realmente os textos, as tais crónicas antigas, mas são crónicas que toda a gente sabe que foram manipuladas, que foram feitas mais por influência do imperador, que coligiram realmente dados de tradições antigas, revelações intuitivas de pessoas, mas que não têm um caráter como aqui no Ocidente se criou do valor tremendo de uma religião revelada. Não é? E então, ali, como sabem, eu já fui várias vezes ao Oriente, à Índia, Tibete, vivi 2 anos e tal na Índia, mas nunca tinha chegado ao Extremo Oriente. E, portanto, foi importante ter chegado lá, porque uma pessoa compreende melhor ainda a mitificação extrema e excessiva que se fez aqui das religiões reveladas. As religiões reveladas que são uma clara manipulação ao longo dos séculos, quer dizer, já estão tão longe das mensagens iniciais dos seus mestres iniciados, tornaram-se realmente instrumentos completamente criadores de conflitos e de guerras, comparados com o que pode ser uma religião de amor, de respeito pela natureza, de solidariedade, e que o shintoísmo, de certa forma, nos apresenta. Como é que nós podemos também ver esse aspecto de grande fraternidade do shintoísmo? Esse aspecto é visível sobretudo nos festivais, nos matsuris. Os matsuris são os momentos chaves da vida religiosa do shintoísmo, do Japão. Toda a gente participa e são milhares de pessoas que paralisam praticamente certas zonas da cidade onde se vai desenrolar esses festivais que são uma espécie entre procissões e músicas, mas que toda a gente participa, desde a criança dos 4 anos até à pessoa de 80, todos com as suas roupas próprias e num grande entusiasmo de estarem a cultuar a divindade. A divindade, então, nessa altura, sai do santuário e é levada nos mikoshi. Mikoshi são uma espécie de portáteis, os palanquins portáteis, onde a divindade segue. E isso passeia pelas ruas e então há grandes festas de música e de dança e durante 2, 3 dias toda a cidade vai viver esse momento de quebrar completamente qualquer tipo de hierarquia e todo o excesso de trabalho com que a civilização japonesa também está baseada e que, de certa forma, nesses dias é quebrado. Estes festivais são festivais geralmente solsticiais, equinociais. Eu presenciei alguns, consegui marcar mais ou menos a viagem para chegar na véspera de na própria noite em que eu cheguei, fui logo no próprio dia, portanto, até não fazendo caso do famoso jet lag, depois de ter estado um dia e tal sem dormir, fui para uma cidade longe, foi uma zona de montanha onde sabia que era uma noite sagrada dessa montanha, Fushimi Inari, e lá estive, e depois no dia seguinte era o festival, o Matsuri, Kenjin Matsuri, que eu depois vou mostrar umas fotografias em Osaka. E na parte final também da viagem, estive também num festival com os tais Yamabushi, as setas das montanhas, que fizeram o Festival do Fogo, festival no último dia de agosto, e que é também um momento de erguer fim das colheitas e que as pessoas começam a fazer a sua elevação espiritual. O fogo marca sempre uma ascensão e ali se queimou uma ave também como uma oferta ao divino desse fogo. Outros momentos importantes da espiritualidade do shintoísmo são as peregrinações. O povo japonês é um povo de peregrinos, tanto mais que ficou bastante fechado no interior da sua ilha, é uma ilha, e portanto peregrinam bastante pela sua ilha. Quais são os pontos principais? Para além de irem aos santuários, todos os primeiros dias do mês, muita gente, no princípio do ano, isso toda a gente, e volta e meia, no momento dos festivais, muita gente. E essas peregrinações têm, então, 2 pontos principais, que são quase, um deles é quase a Meca dos islâmicos, que é o Fuji, ou o Jerusalém
dos cristãos. Portanto, a subida do Monte Fuji, para muita gente, é extremamente importante. Eu realmente também fiz essa subida do Monte Fuji, que me fez realmente sofrer um bocado. Aquilo é um bocado complicado, eu só tenho que chegar até 4.000 e tal metros de altitude. Mas é, de facto, uma experiência espiritual elevada, e todos os japoneses, todos, é evidente que não digo, mas muita gente faz, e há, de facto, uma peregrinação importante. Outra muito importante é na ilha de Shikosu, em que há 88 templos que também são peregrinados. Nosso amigo Venceslau Moraes viveu ali perto, em Tokushima, e descreve-nos esses peregrinos que passavam por lá, e é de facto ainda hoje uma peregrinação que tem muita gente a fazê-la. Vou fazer aqui uma pequena introdução. Não querem sentar-se em vez de estarem em pé ou não, mas lá, tem aqui cadeiras. Fazer aqui uma introdução.